torno de 16 milhões de pessoas são acometidas de AVC durante o ano. Em torno de 70 a 75% das pessoas, elas vão ficar com algum tipo de incapacidade que vão impedi-las de voltarem a trabalhar. O AVC é um incidente súbito. A pessoa está com a vida normal e, de repente, essa vida, a qualidade de vida que ele tinha, lhe é tirado. Quanto mais tempo esse paciente postergar o tratamento de reabilitação, com mais sequelas, com mais dificuldades, ele vai ter que enfrentar as rotinas dele do dia a dia. O INA, ele surge de uma experiência que eu tive durante o meu pós-doc, em 2018, no Canadá, na Universidade da McGill University. E lá eu comecei a perceber que os pacientes que eu tratava lá eram diferentes do que eu tratava aqui na universidade. Por quê? Ter um AVC no Canadá tem melhor prognóstico de recuperação do que ter um AVC aqui no Brasil. E eu fui atrás das respostas. Tempo e intensidade, isso é um ponto crítico para a recuperação pós-AVC. Então, quanto mais precoce a gente iniciar e de forma mais intensiva, melhor o prognóstico de recuperação do paciente. Então, eles adotavam isso dentro dos programas. Então, eram programas que se iniciavam logo após alta hospitalar. Hoje em dia a gente diz, olha, tempo é cérebro. Então, quanto mais cedo o paciente chega no hospital, mais cedo ele pode ser tratado e mais cedo ele vai ter uma chance de recuperação. A gente perde milhões de neurônios a cada tempo que vai passando. O outro ponto era uma equipe totalmente especializada e integrada. A nossa equipe consta com um neurologista que vai fazer uma avaliação global desse paciente e fazer a ponte com os seus médicos assistentes. O fisioterapeuta cardiovascular e o fisioterapeuta uroginecológico. Temos nutricionista, temos psicólogos, fonoaudiologista que vai trabalhar com a parte, não só a parte de linguagem, mas também com a parte de alimentação, a sua condição de deglutição. E tem estudos mostrando que quanto mais integrado está a equipe, melhor o prognóstico de recuperação do paciente. Um outro ponto era a estrutura, na verdade, e o uso de tecnologias. Muitos dos pacientes preferem ser atendidos em casa, e às vezes em casa a gente não tem as tecnologias que a gente encontra nesses centros de referência. Aqui no INA nós contamos com tecnologias para reabilitação de pacientes pós-AVC. Então a gente pode citar, por exemplo, a terapia robótica, em que a gente vai lançar mão de recursos de tecnologia como o Exobots, por exemplo. A gente também faz treino de marcha com esteira, com suporte de suspensão, suporte parcial de peso desses pacientes. Nós contamos com a copa e com o banheiro adaptado para que o paciente ele possa fazer treinos de AVD, que são de atividade de vida diária. Para quando ele vá para o ambiente domiciliar, para o seu ambiente doméstico, ele consiga executar isso de forma individual e de forma otimizada. E por último, que eu acho que é algo que de fato aqui no Brasil a gente não tem foco, que é em conscientização. Os pacientes eles não sabem do seu processo de doença, eles não conhecem o seu processo de recuperação, do que eles precisam fazer, eles não sabem como prevenir um novo acidente. Inclusive, oferecemos também uma assistência do ponto de vista de assistente social, porque o paciente com deficiência, ele tem direitos e que muitas vezes ele não recorre, ele nem sabe que tem. E o objetivo da gente tentar reabilitar o paciente para introduzi-lo novamente na sociedade, no seu ambiente de trabalho.